Classificação das áreas hospitalares. Quando nós falamos dessa classificação das áreas hospitalares, é importante a gente entender que existem áreas diferentes no hospital. Então, para isso, eu gostaria de trazer com você essa reflexão. Quando nós pensamos numa recepção, ou pensamos num centro cirúrgico, ou pensamos numa unidade de internação, um apartamento como esse aqui, né, que nós estamos inseridos, e pensamos em um setor, né, contaminado de um isolamento, nós vemos várias áreas em um mesmo ambiente, mas que para cada área nós temos riscos diferentes de infecção. Então, dessa forma, nós precisamos classificar num ambiente hospitalar, por exemplo, os diferentes tipos de áreas. Então, por exemplo, quando a gente pensa num centro cirúrgico, nós temos uma área que ela é uma área crítica que não pode ter ali, né, micro-organismos, porque ali tem procedimentos que acontecem de forma estéril e que desta forma ele não pode ter, né, no seu ambiente esses micro-organismos para a gente tentar evitar uma infecção ali do sítio cirúrgico, né, por exemplo. No pronto-socorro é um ambiente que nós temos constantemente várias pessoas trabalhando nesse local e que pode ter vários micro-organismos, porque tem uma rotatividade alta. Então, dessa forma, há essa classificação para a gente poder fazer o quê? Uma gestão correta de como que o profissional irá trabalhar, né? Da precaução padrão, de como que será realizada a higienização daquele local, para a gente diminuir os micro-organismos existentes e desta forma trazer menos prejuízo para o nosso paciente, para o nosso cliente, para nós também enquanto trabalhadores. Então, nesse sentido, vamos entender sobre essa classificação, né, dos ambientes hospitalares, de acordo com o risco. Então, nós temos a resolução, que a gente chama Resolução da Diretoria Colegiada, que é essa sigla aí, RDC, de número 50, né, de 2002, ela é de 2002, mas ela traz ali várias questões importantes para que a gente consiga refletir no espaço físico das entidades, das instituições de saúde. Então, essa RDC 50, ela dispõe sobre o regulamento técnico para que seja realizado o planejamento, a programação, elaboração e a avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Nesse documento, ele descreve também as áreas, né, fazendo uma diferença entre áreas não críticas, áreas semicríticas e áreas críticas. Nessa resolução também, a RDC 50, ela traz aspectos que na parte física deve acontecer, por exemplo, em um hospital. O tipo, né, de revestimento, como que deve ser as paredes, os cantos, né, tudo isso para quê? Pensando na diminuição, né, de risco de infecção, risco de contaminação no ambiente hospitalar. Nesse sentido, né, nós temos lá, quando a gente fala, né, no artigo 6º, ele traz sobre as condições ambientais de controle de infecção. E na parte do A2, ele fala sobre o zoneamento das unidades e ambientes funcionais, segundo sua sensibilidade a risco de transmissão de infecção. Então, nesse sentido, ele traz o seguinte, que as condições ambientais necessárias ao auxílio do controle da infecção de serviços de saúde dependem de pré-requisitos dos diferentes ambientes do estabelecimento assistencial de saúde, quanto a risco de transmissão da mesma. Então, nesse sentido, é importante que haja o quê? O zoneamento das unidades, para entender o risco que ela tem em nível institucional, para a gente entender o que? As condições ambientais de cada local, para que, né, consequentemente, a gente consiga realizar um controle de infecção. Então, nesse sentido, as áreas elas podem ser classificadas em áreas críticas, que são todos os ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam procedimentos de risco com ou sem pacientes, ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos, né? Então, são áreas que têm um risco aumentado de ter ali, de proporcionar
ao paciente algum risco em decorrência da sua contaminação por algum agente microbiológico ali, que é agente patológico que causa alguma patologia. Agente patológico que causa uma patologia ficou redundante, né? Algum agente patológico que causa algum malefício ali para o nosso paciente. Então, como o exemplo anterior que eu dei, foi do centro cirúrgico, né? Então, o centro cirúrgico, ele trabalha com cirurgias, que também tem a classificação, como contaminada, potencialmente contaminada, cirurgia limpa, né? Cirurgia ali que ela já é infectada. Mas, diante dessa classificação, o ambiente em si, ele não deve proporcionar um risco para o paciente que está passando uma cirurgia, né? Dele ter ali uma contaminação por alguma bactéria presente no ambiente, né? Então, por isso que ele é considerado uma área crítica. Outra área crítica que nós temos, unidade de terapia intensiva, né? A UTI. A UTI também, porque lá nós temos pacientes que se encontram imunodeprimidos. Então, é uma área crítica, uma área que eu preciso ter um cuidado especial para que não haja tanta, né, mas para que não haja uma contaminação. Aí nós temos também as áreas que são consideradas semicríticas, que são todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e também doenças não infecciosas. Então, por exemplo, uma área, uma unidade de internação, né? Então, uma enfermaria de internação, nós podemos considerar como sendo uma semicrítica, né? Então, porque ali, possivelmente, tem pacientes com uma baixa transmissibilidade. Porque se ele tiver uma alta transmissibilidade, ele vai estar em isolamento, né? Então, acaba sendo uma área mais crítica. E as consideradas áreas não críticas, que são compartimentos não ocupados por pacientes, onde não se realizam procedimentos de risco, como, por exemplo, a recepção, né? Então, a recepção em que o paciente chega, né, para o setor de internamento, são locais que não são ocupados pelo paciente propriamente dito, e ali nós não vamos realizar procedimentos que podem causar algum tipo de risco para o nosso paciente, tá? Então, por isso que ele é classificado como uma área não crítica. Quando nós pensamos nessa divisão de área crítica, área não crítica e área semicrítica, nesses locais são realizados tipos diferentes de limpeza, da higienização local do ambiente. E é importante, quando nós falamos em nível de entidades de saúde, a gente saber a diferença entre limpeza concorrente e limpeza terminal. Então, quando eu falo na limpeza concorrente, é uma limpeza que é realizada diariamente em todas as unidades do estabelecimento de saúde, com a finalidade de limpar e organizar o ambiente. Repor um material que está faltando, né? Por exemplo, sabonete, líquido, o papel higiênico, papel toalha, né? Entre outros insumos que são de consumo diário, e também recolher os resíduos de acordo com a sua classificação. Então, é aquela limpeza que acontece diariamente, feita tanto pelo setor de higiene, que é responsável, por exemplo, para limpar o piso, né, do local, fazer a limpeza, né, das pias, do suporte de papel toalha, entre outras limpezas ambientais, né, do local. Mas também nós entramos como um papel primordial nessa limpeza concorrente quando nós, por exemplo, fazemos a limpeza do leito, essa limpeza do leito, quando o paciente ele não está ocupando, quando ele está tomando um banho, ou até mesmo essa limpeza do leito, da mesa de cabeceira, da mesa de alimentação, né, do suporte ali de soro, quando nós realizamos um banho no leito, né? Então, isso acaba sendo algo relativo ao trabalho da equipe de enfermagem também. É claro que nós, enquanto equipes de enfermagem, não somos responsáveis por limpar chão, fazer limpezas que são designados para a equipe de limpeza.
Mas os locais que estão em contato direto com o paciente, acaba sendo nossa responsabilidade essa limpeza. E que muitas vezes nós acabamos não fazendo, né? A gente passa batido, limpar ali a mesa de cabeceira, né? A mesa de alimentação. E isso é uma limpeza que nós chamamos concorrente, que ela deve ser realizada, então, diariamente. Agora, vamos falar sobre limpeza terminal. Então, o que seria a limpeza terminal? É uma limpeza mais completa, que inclui todas as superfícies horizontais e verticais, tanto interna como externa. Quando que essa limpeza terminal ela é realizada? Ela é realizada no paciente após o que? A sua alta hospitalar. Ou quando é feita uma transferência e aquela enfermaria, né, e aquele apartamento ficou vago, ou no caso de óbito, né, o paciente vem a óbito e depois, né, da retirada do corpo é feito a desocupação do local e é feita uma limpeza terminal, ou nas internações de longa duração. Aí o que acontece? Aí nós realizamos a limpeza programada, a limpeza terminal programada. Então, por exemplo, né, num hospital universitário em que nós temos enfermarias com 6, 8 leitos, quase que impossível, às vezes acontece, de nós termos ali uma alta em conjunto e ter um dia em que nós não temos nenhum paciente ocupado para fazer uma limpeza terminal. Não é verdade? Quem trabalha na área sabe que não é tão comum a gente conseguir desocupar um local. Mas aí cabe ao enfermeiro, muitas vezes é o enfermeiro que acaba fazendo também, né, todo o cronograma e planejamento das limpezas terminais das unidades, né? Então, ter uma periodicidade de limpeza terminal. Então, muitas vezes a gente faz o quê? O remanejamento do paciente que está internado, coloca em outra enfermaria, né? Coloca junto com os pacientes que podem, né, ser alocados juntos, libera a enfermaria, faz a limpeza terminal, aquela limpeza, né, de chão, de parede, lava leito, lava suporte de soro, lava a escadinha, limpa tudo e depois organiza a unidade e os pacientes eles voltam. Então, quando a gente faz essa limpeza, tanto a concorrente quanto a terminal, é uma preocupação que nós estamos tendo com o ambiente em si. Né? Fazendo essa limpeza, a gente diminui a carga de micro-organismos presentes naquele local e que interferem diretamente na saúde do nosso paciente. Muitas vezes o paciente ele é internado por uma questão que nem é infecciosa, né? E ele acaba adquirindo uma infecção que vem do ambiente também. Então, o que nós temos que pensar? Ambiente hospitalar, né? Um ambiente que é propício ao desenvolvimento de micro-organismos patogênicos no nosso dia a dia. Então, nós, enquanto enfermeiros, nós precisamos ter esse olhar com relação à limpeza hospitalar, né? Com relação ao mecanismo de conforto e bem-estar para o nosso paciente. E o ambiente, ele é decisivo, né? Então, nós precisamos estar atentos a esse ambiente, a essa limpeza concorrente. É chegar para passar uma visita lá para o nosso paciente e perceber, nossa, que está cheio, acumulando um monte, né, de lixos ali. Às vezes o paciente ele é acumulador, né, ele vai deixando restos de alimentos ou até mesmo de roupas ali espalhadas, objetos de uso pessoal. Então, isso que a gente tem que pensar, né, embutir na nossa equipe para nós mesmos. Que o ambiente, nós estamos num ambiente hospitalar que tem a chance de ter vários micro-organismos. Então, é sempre falar, ó, vamos limpar aqui, vamos diminuir, né, esses objetos que estão aqui, né, porque temos um ambiente que ele é contaminado, né, vamos fazer uma limpeza, falar com a equipe, né, passar ali um álcool 70%, né, nas superfícies ou também os desinfetantes que são estabelecidos em protocolos hospitalares. Então, a gente tem que ter esse olhar aguçado, esse olhar crítico diante disso. E o enfermeiro, ele que tem esse papel, tá? É nós que batemos o olho e falamos, nossa, ó, vamos fazer uma limpeza melhor aqui, né? Porque o ambiente, ele interfere ativamente na saúde do nosso paciente também. Então, vamos lá continuar falando mais sobre esses assuntos aí relacionados a isso. Então, qual que é a frequência da limpeza concorrente, tá? Então, a gente tem também uma frequência de acordo com as áreas, com a descrição dessas áreas. Então, por exemplo, na área crítica, nós devemos realizar a limpeza concorrente 3 vezes ao dia. Então, é importante que o enfermeiro, por exemplo, estabeleça data e horário
e sempre que necessário, né? Então, se eu vejo necessidade, eu também vou fazer uma limpeza concorrente naquele local. Áreas semicríticas, então 2 vezes por dia, né? Data e horário pré-estabelecido, sempre que necessário. Então, por exemplo, quando a gente fala nessa limpeza concorrente, o enfermeiro, quando vai pensar, planejar o cuidado, fazer o processo de enfermagem, fazer a prescrição de enfermagem, nós podemos já estipular lá na prescrição horários específicos para a realização dessa limpeza concorrente também. Áreas não críticas, então áreas que nós não temos atividade constante ali junto ao paciente, né? Então, como a recepção que eu trouxe como exemplo. Então, é feito o quê? 1 vez por dia, porque não é um ambiente altamente contaminado, né? E é importante também que haja data e horário pré-estabelecido e que seja feito isso sempre que necessário. Agora, vamos falar sobre a frequência da limpeza terminal? Então, é aquela limpeza que deve ser feita no ambiente como um todo, tá? Então, nós temos também, diante da classificação das áreas, a frequência. Então, em áreas críticas, que eu trouxe para você, que é aquela área que a gente tem, né, uma alta taxa de possibilidade, um risco elevado de contaminação para o paciente, né? E que o paciente ele não pode ser contaminado. Então, área crítica, ela é feita o quê? Semanalmente, no mínimo ou quando necessário, tá? Essa frequência é mínima. Áreas semicríticas, quinzenal, né? Então, primeiro semanal, semicríticas quinzenal e áreas não críticas pode ser realizada, então, de forma mensal. Então, por isso que é importante a gente entender essa classificação das áreas, para nós compreendermos também como que deve ser realizado essa limpeza efetivamente no dia a dia de trabalho, né? Então, nós temos ali áreas críticas, áreas semicríticas e áreas não críticas. Quando eu falo em uma limpeza que ela é concorrente, nós temos uma periodicidade. Quando eu falo em uma limpeza que ela é terminal, ela também tem uma periodicidade e lembrando também que elas podem acontecer em outras situações quando há necessidade, né? Então, por exemplo, se uma área que é crítica, não pensando numa semicrítica, ela acontece a terminal de forma quinzenal. Mas se nós temos ali, né, um paciente que ele recebeu alta, é feito também, né, essa limpeza terminal, né, quando há um óbito e o apartamento ele não está mais ocupado por uma pessoa, é feito também, né, essa limpeza terminal. Então, o que acontece? A gente vai avaliando cada situação, tá? Mas o importante é a gente entender que há essa classificação e essa classificação nos auxilia, então, a planejar todo o andamento aí das atividades para nós cuidarmos aí do ambiente em que o nosso paciente está inserido. Então, às vezes a gente fica tão preocupado no cuidado propriamente dito, da equipe de enfermagem, da equipe médica, de outras equipes, e nós esquecemos de pensar no ambiente, né? E o ambiente, ele tem que ser, sim, avaliado e pensado. Então, esse levantamento de ambiente vem desde quem? Da Florence Nightingale, em que ela trouxe, né, teorias mais ambientalistas e que ela trazia que o ambiente ele tem uma influência quase que direta quando nós falamos nas ações aí em saúde, uma influência direta, né, nas questões patológicas aí do nosso paciente, né? Então, tendo essa parte exógena, sem contar a parte endógena que nós temos, né, e que pode levar a infecções também, tá? Então, temos diversos tipos de limpeza e a enfermagem, ela está ativamente quando nós falamos na limpeza concorrente.